A paz do Senhor, amada igreja do Deus vivo e poderosa na terra. Deus te abençoe nesse dia especial. Eu tenho uma palavra para a tua vida. Fica comigo, são apenas 7 minutos e eu tenho certeza Deus vai falar com você. A palavra que eu tenho para a tua vida hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8 em diante, que diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Eu estou apresentando para vocês nessa série 7 minutos com Deus, os 5 passos fundamentais da igreja. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre o primeiro passo, que é justamente pregar a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 16, ele diz que não se envergonhava do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O segundo passo fundamental da igreja é a posição. A igreja precisa se posicionar. Nós precisamos nos posicionar acerca da nossa crença, dos nossos valores e dos nossos princípios, que na verdade não são nossos, são dados por Deus para que nós venhamos a cumprir a sua vontade aqui na terra. Nós estamos falando aqui de um homem chamado Estevão, um dos primeiros diáconos estabelecidos na igreja primitiva, um homem que era cheio do poder, um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que estava na direção certa e um homem que cumpriu o seu ministério até o fim. Preste atenção na posição deste homem chamado Estevão. Estevão não negou aquilo que ele acreditava. Estevão lutou por aquilo que ele acreditava. Estevão se posicionou diante de uma sociedade corrompida e corrupta. Estevão foi até o fim, evangelizando, pregando a palavra e ensinando aquilo que de Deus ele recebeu, que é o próprio evangelho, que é o próprio Cristo. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos colocar agora os valores da igreja dados por Deus, os princípios da igreja dados por Deus. Nós não podemos voltar atrás, nós não podemos negar, nós não podemos recuar, nós não podemos rejeitar aquilo que Deus nos deu. Nós temos que ir até o fim, nós temos que pregar esse evangelho, nós temos que lutar por este evangelho, nós temos que viver por esse evangelho e, se for preciso, nós temos que dar a nossa própria vida por este evangelho. Nos tempos de hoje, onde estamos vivendo numa sociedade corrompida, que não se importa com valores éticos, que não se importa com valores morais, que não se importa com os valores e princípios cristãos que são dados pelo próprio Deus, nós precisamos tomar cuidado. Por isso que a igreja precisa se posicionar. O que as pessoas precisam entender é que, na verdade, os valores e princípios cristãos, eles querem o bem da sociedade. Jamais você vai ver um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, querer o mal da sociedade aonde ele habita, onde ele mora, onde ele vive. Nós sempre vamos querer seguir os princípios de Deus, que tem tudo a ver com amor e compaixão. O que o cristianismo propõe, na verdade, é justamente aquilo que o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Deus, Jesus Cristo, nos ensinou, que não seríamos os seus discípulos se não amarmos uns aos outros. Então nós queremos, na verdade, é o bem da sociedade. O que nós queremos, na verdade, é o amor em nome de Jesus. Entenda isso. O que o cristianismo propõe é justamente a bênção de Deus sobre a terra. É estabelecer aqui na terra o que foi estabelecido no céu, que Deus governe a nossa nação. Isso é tão verdade que em Hebreus diz: seguir a paz com todos e a santificação. Quando fala seguir a paz com todos, é porque nós não queremos guerra com ninguém e nem com nenhuma outra nação. O que na verdade o cristianismo propõe é justamente essa paz, é justamente esse amor, é justamente esta compaixão. O proposto aqui, quando a igreja precisa se posicionar, é justamente isso, porque o propósito de Deus para a igreja, para o povo dele, para os cristãos, é justamente o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas, que nós queremos passar a toda a humanidade.
É por isso que um cristão genuíno e verdadeiro, é impossível que ele não queira o bem da sua sociedade, não queira o bem da sua nação, não queira o bem do seu irmão. O proposto aqui é justamente pregar a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O proposto aqui é justamente seguir os passos de Cristo, onde nós vivemos com amor e compaixão uns pelos outros. Graças a Deus por esses homens e mulheres de Deus que não desistiram, eles persistiram, eles se posicionaram, eles foram até o fim. Quando perseguidos, não desistiram; quando envergonhados, não voltaram para trás; quando ameaçados de morte, eles estiveram firmes; quando torturados, bendizeram ao nome do Senhor. O que eu quero trazer para vocês com tudo isso é que, graças a Deus e a persistência e o posicionamento desses homens e dessas mulheres de Deus, é que nós temos essas estruturas, é que nós temos a chance de pregar cada vez mais, é que nós estamos colhendo os frutos que eles plantaram um dia lá atrás. Nós estamos passando por um momento difícil em nossa sociedade, por isso precisamos aprender a nos posicionar. E a posição não tem a ver somente com a oração, não tem a ver somente com a intercessão, mas o que nós precisamos aprender é o equilíbrio de Deus, onde nós conseguimos ajuntar tanto essas orações, essas intercessões, essas súplicas, com também as atitudes que nós precisamos ter. Nós precisamos defender os valores estabelecidos por Deus aqui na terra. Nós precisamos defender esses princípios. Nós precisamos, além de viver, defendê-los para a glória de Deus. A grande pergunta de hoje é: será que nós cremos realmente, profundamente, verdadeiramente naquilo que nós pregamos? Será que nós cremos naquilo que nós ensinamos? Será que nós cremos naquilo que nós estamos cantando? Nós precisamos se posicionar diante dessa sociedade cuja base já está perdida, está corrompida por causa do pecado. A igreja precisa se manifestar, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa estabelecer o reino de Deus aqui na terra, porque somos embaixadores de Cristo. Por isso eu digo sim para a palavra, por isso eu digo sim para Deus, por isso eu digo sim para o evangelho, por isso eu digo sim para a igreja e por isso eu digo sim para o posicionamento em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde e te dê forças com sabedoria para se posicionar em nome de Jesus. Amém.